Olá, turma! Mais uma aula de matemática começando. Quem está falando é a professora Laís. O nosso estudo é sobre frações e hoje vamos falar sobre tipos de frações. Então, vamos lá. Galera, fração própria. Uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Então, exemplos: 3 quartos, 1 quinto, 2 sétimos são alguns dos exemplos de frações próprias. Reparem que o numerador precisa ser menor que o denominador. E fração imprópria? Uma fração em que o numerador é maior ou igual ao denominador. Então, exemplos: 5 quartos, 7 sétimos, 4 terços são alguns exemplos de frações impróprias. Fração aparente. Fração aparente é um tipo de fração imprópria cujo numerador é múltiplo do denominador. Então, uma fração aparente, ela também é imprópria. Só que o numerador precisa ser divisível pelo denominador. Então, olha só os exemplos. 5 quintos. Reparem que o numerador e o denominador são divisíveis. 5 é divisível por 5, que vai dar 1. Toda fração aparente, o resultado da divisão vai ser um número natural. Outro exemplo de fração aparente, 8 quartos. Olha, além dessa fração ser imprópria, ela também é aparente, porque 8 é divisível por 4. O resultado dessa divisão é 2. 6 terços, outro exemplo de fração aparente. 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu brinco, eu falo que uma fração aparente, ela tem aparência de fração, mas, na verdade, ela é um número natural, né? Porque o resultado da divisão é um número natural. As frações próprias, a gente já sabe que toda fração é também uma divisão, né? O resultado da fração própria é sempre menor que 1. Se você fizer 2 dividido por 7, vai dar 0, alguma coisa. Então, qualquer fração própria, o resultado é menor do que a unidade. A fração imprópria, o resultado é sempre maior do que 1, tá bom? E a fração aparente, o resultado é sempre um número natural, correto? Número misto, turma. O número misto, ele tem uma parte inteira, um número natural, e a outra parte é uma fração, um número fracionário. Então, exemplos. Olha, 2 inteiros mais 1 terço. 3 inteiros mais 2 quintos. 7 inteiros mais 1 meio. Tenho aqui 3 exemplos de números na forma mista. Vamos desenvolver melhor esse conceito de frações próprias e impróprias, de forma mais aprofundada. Fração própria, a gente já sabe que são aquelas em que o numerador é menor que o denominador. E se eu pedir vocês para fazerem um desenho, uma representação aí geométrica? A fração própria, a gente já sabe que é bem fácil desenhar, né? A gente já fez isso aí em aulas passadas. A gente sabe o quê? Que o denominador é o total de partes que o inteiro foi dividido. Então, no meu exemplo aqui, ó, eu tenho 3 quartos. Então, o meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Se a fração é 3 quartos, eu vou destacar 3 de um total de 4. As frações impróprias são aquelas que o numerador é maior que o denominador. E agora, gente, como representar esse desenho? Como fazer essa representação geométrica? Ó, frações impróprias. Vamos lá representar esse desenho, hein? Representar essa fração. Primeiro, vamos interpretar o denominador. O número abaixo da barra horizontal indica em quantas peças iguais o inteiro está sendo dividido. Nesse caso, o número é 4, então indica que o inteiro está dividido em 4 partes iguais. Ou a gente pode falar que está dividido em quartos. Vamos interpretar agora o numerador. Esse é o número acima da barra horizontal, indicando quantas peças você possui. Como no nosso exemplo aqui o numerador é 10, o número indica que você possui 10 partes iguais, ou 10 quartos. Vamos lá. Terceiro, desenhe círculos para representar o todo.
Claro que podem ser retângulos também, ou qualquer outra figura. Precisam ser, a divisão do desenho precisam ser partes iguais. Então, eu fiz aqui em círculo, tá bom? Então, eu peguei e dividi o círculo em 4 partes iguais. Como no exemplo o denominador é 4, né, gente? Tem que dividir em 4 partes iguais. Se o denominador fosse 5, teria que dividir o círculo em 5 partes iguais, sucessivamente. Quarto, depois de eu dividir o círculo pela quantidade de partes que o denominador indica, o que que a gente vai fazer? Destaque as peças de acordo com o numerador. O valor do numerador indica quantas peças a gente precisa destacar. Como o numerador é 10, a gente vai destacar quantas peças? 10. Então, olha como a matemática é linda, galera. Ó, destacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu destaquei 10 quartos. Eu já fiz a representação em desenho dessa fração com o meu exemplo, ok? Então, eu preciso dividir os inteiros em 4 partes iguais, né? Porque o denominador é 4, e eu preciso destacar 10 partes desses inteiros que foram divididos em 4 partes. Agora, turma, conte quantos círculos inteiros nós destacamos. Destacamos 2 círculos inteiros, né? Para simplificar uma fração imprópria, você deve transformá-la em um número misto, que inclui um número inteiro e uma fração combinados. A quantidade de círculos inteiros destacados representa o número inteiro da fração mista, que nesse caso é 2. Olha só, galera. Eu fiz a contagem com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintei, destaquei 10 partes, porque a fração tem numerador 10. Se você contar que eu tenho aqui, ó, o desenho de 3 círculos, quantos círculos inteiros nós pintamos? 2 círculos inteiros. Então, eu posso dizer que eu tenho 2 inteiros. Conte quantas partes de um inteiro você destacou. A porção destacada que sobrar representa a fração em seu número misto. Escreva à frente do valor inteiro e, por fim, você terá o resultado almejado. Logo, pode-se dizer que 10 quartos equivale a 2 inteiros. Olha, turma, 2 inteiros, 2 círculos inteiros. Mas, olha aqui a fração, 2 quartos. Eu tenho aqui, no meu terceiro círculo, 2 partes pintadas, de um total de 4 partes. Ou seja, galera, 10 quartos é uma fração imprópria. Essa fração imprópria equivale a esse número misto aqui, ó, 2 inteiros e 2 quartos. Ambas representações indicam a mesma quantidade, né? Vocês conseguiram ver aí no formato do desenho? E a gente também pode simplificar essa fração aqui, 2 quartos, porque 2 quartos é divisível por 2. Se eu simplifico essa fração por 2, 2 dividido por 2 fica 1, 4 dividido por 2 fica 2. Então, simplificando 2 quartos, a gente tem 1 meio. Então, vamos voltar aqui, ó. A nossa fração é 10 quartos. E o que eu queria era representá-la de forma geometricamente, em forma de desenho, tá bom? Então, peguei, expliquei para vocês que eu preciso fazer o inteiro dividido pelo número que o denominador indica. O denominador é 4, dividimos o inteiro em 4 partes. E agora eu preciso pintar 10. Pintei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, isso foi pintado 10 quartos. E eu consigo representar essa fração também na forma mista, correto? E eu pintei um inteiro, 2 inteiros. Então, pintamos 2 inteiros, mais a metade. Olha, galera, 2 quartos é a metade do círculo, né? Então, 10 quartos também equivale a 2 inteiros, mais 1 meio. Lindo, né? Vamos para outro exemplo? Olha só. Vamos trabalhar aqui um outro exemplo para a gente falar de número misto. Cada uma dessas fatias representam a quarta parte, ou um quarto de uma pizza.
eu continuo trabalhando aí com a ideia do círculo e com a ideia do círculo dividido em 4 partes iguais. Só que agora a fração vai ser outra, tá bom? Um outro exemplo. Então, vamos imaginar aqui pizzas divididas em 4 partes iguais. Então, cada fatia dessa é 1/4 da pizza. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Galera, temos 13 fatias. 13 fatias de 1/4. 13 vezes 1/4. Ou seja, 13 quartos de pizza. Correto? Quando juntarmos as fatias, teremos 3 pizzas inteiras e 1/4 de pizza. Ó, se eu começo a juntar todas essas fatias, 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, só isso aqui, ó, é 4 quartos. E 4 quartos é uma pizza inteira, porque 4 dividido por 4 é 1. Novamente, eu vou pegar mais 4 fatias e vou juntar. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4. 4 quartos, né? Então, aqui, ó, esses 2 desenhos, eu já tenho 8 fatias, 2 pizzas inteiras. 1/4 mais 1/4 mais 1/4 mais 1/4, 4 quartos novamente, mais uma pizza inteira. Eu tenho no total, só aqui, ó, nessas 3 pizzas inteiras, eu já tenho 12 fatias, 3 pizzas inteiras, e ainda sobra 1/4, né? Porque são 13 fatias. O que eu quero dizer para vocês? Que 13 quartos equivale a 3 pizzas inteiras mais 1/4 de pizza, correto? Então, essa representação aqui, ó, em forma de fração imprópria, e essa representação na forma mista, ambas equivalem à mesma quantia, tá bom? Vejamos que 13 quartos é igual a 3 inteiros mais 1/4. Essa é a forma fracionária, a fração imprópria, essa é a forma mista. E aí, galera, como obter a forma mista de uma fração? Precisamos aplicar o conhecimento, os conhecimentos relacionados às ideias de divisão e conhecer os termos dessa operação. Então, vamos aprender agora a fazer a transformação, tá bom? De um número misto para o número fracionário e vice-versa. Então, olha só, transformação da fração aqui para número misto. Lembra que eu tenho 13 fatias de pizza? 13 quartos, né? São 13 fatias de 1/4. E aí, como que eu faço essa transformação para número misto? Para deixar na forma mista. Toda fração é uma divisão. Então, nós vamos fazer 13 dividido por 4. Galera, 13 dividido por 4, essa divisão, o mais próximo é 3. Porque 3 vezes 4 é 12, né? Como a gente tinha 13, sobrou 1. Então, eu pego aqui ó, o quociente dessa divisão. Esse quociente, que a divisão deu 3. Ele é a parte inteira. E qual foi o resto? 1. Só que a gente ainda tem 1, que é o resto, dividido por 4, né? 1 dividido por 4 vai ser a fração. 1/4, tá bom? Então, reparem o seguinte. Número fracionário, forma mista. O denominador é sempre o mesmo, tá, galera? O denominador repete, ok? Agora, como que a gente faz a transformação do número misto para ficar na forma da fração imprópria? Ó, peguei aqui o mesmo exemplo, 3 inteiros mais 1/4. E eu quero responder agora isso em forma de fração. Moleza. A gente faz assim, ó, 4 vezes 3 mais 1. É sempre essa voltinha, esse vezes esse mais esse, tá bom? Vamos imaginar aqui uma voltinha, ó, tá? Então, 4 vezes 3, 12, mais 1, 13. 3 inteiros mais 1/4 é 13 quartos. Beleza? Turma, vamos agora exercitar, tá bom? Coloque P nas frações próprias e I nas impróprias. Vamos colocar aqui em prática o conhecimento. Olha que moleza esse primeiro exercício. Letra A, 3/7. O numerador é menor, então essa fração é uma fração própria. Ó, vou colocar o Pzinho aqui, tudo bem?
4/3, o numerador é maior que o denominador. Essa fração é imprópria, coloquei o i. 2/8, o numerador é menor, é uma fração própria. Então, P isso, tá, gente? Olha a letra D. 3/3. Eles são iguais. Então, é uma fração imprópria. Porque para ser imprópria, o numerador precisa ser maior ou igual ao denominador, tá bom? Só que essa fração, 3/3, além de ser imprópria, essa fração é também aparente. Então, eu ainda vou colocar assim, ó, imprópria e aparente. Galera, a letra não fica muito bonita, porque eu estou escrevendo com mouse, tá bom? Então, letra D, imprópria e aparente. Letra E, a fração é 1/5, molezinha, fração própria. 2/10, numerador menor que o denominador, fração própria. 7/7, bem parecida com a letra D, né? Numerador e denominador, eles são iguais. Essa fração é imprópria e também aparente, porque 7 dá para dividir por 7. Não é isso, gente? Imprópria e aparente. H, 20/3. Essa fração é uma fração imprópria. O numerador é maior que o denominador. 2/9, essa fração é própria. O de cima é menor que o de baixo. 1/3, própria também. O de cima é menor. 7/5, imprópria. Numerador é maior que o denominador. 30/10, imprópria. O numerador é maior. Só que tem um detalhe. 30/10 é uma fração imprópria, só que ela é também uma fração aparente, porque 30 é divisível por 10. Essa fração, galera, dá um número natural, né? O resultado da divisão. 30 dividido por 10 é 3. Então, eu vou colocar assim bonitinho, ó, imprópria e aparente. Beleza? 10/10, molezinha, imprópria e aparente também. 7/10, própria, o de cima é menor. 10/7, imprópria, o de cima é maior do que o de baixo. Numerador maior que o denominador. Fácil, né, turma? Vamos aí, mais um exercício. Represente os números mistos como frações impróprias. Então, eu tenho número misto e vou colocar na forma de fração imprópria. Olha, letra A é 3 inteiros mais 1/4. Então, olha o que a gente faz. 4 vezes 3, que dá 12, mais 1. 12 mais 1, 13. 13, repete o denominador, hein? Quartos. O denominador sempre repete. Letra B, 5, 1/3. Ou a gente pode ler 5 inteiros mais 1/3. Olha, vamos fazer 5 vezes 3, que vai dar 15. 15 mais 1, tá bom? 16 terços. Correto, turma? Letra C, 1 inteiro mais 3/5. A gente faz 5 vezes 1. O resultado soma com 3. 5 vezes 1 é 5, mais 3 é 8. 8/5. Beleza? Próximo exercício. Represente as frações impróprias como número misto. Essa terceira questão aqui, gente, é como se fosse a operação inversa da questão 2 que a gente acabou de fazer, da segunda questão. Então, agora eu tenho a fração imprópria e vou colocar na forma mista. Como que a gente faz isso? Dividindo. 9 dividido por 5. 9 dividido por 5, essa divisão vai dar 1. Então, é 1 inteiro. E sobra quanto, turma? Sobra 4, tá bom? Então, é 4/5. Ó, 4/5. Lembra que o denominador sempre repete, tá bom? 8/3. Próxima questão, 8/3. 8 dividido por 3, quanto que dá, galera? Pensa aí, vai dar 2, ok? 8 dividido por 3 dá 2. E sobra quanto? Sobra 2.
Então, vai ser 2/3. A gente lê 2/2 mais 2/3. 15/13. 15 dividido por 13 é 1. E sobra 2. 2/13. 1/2 mais 2/13. Turma, último exercício fala o seguinte: escreva a quantidade de morangos na forma fracionária e mista. Então, vamos lá, vou resolver aqui, ó, colocar os dois resultados, tá bom? Deixa eu pegar aqui o lápis. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 morangos inteiros, então, ó, 5 inteiros. E reparem que esse morango aqui, ó, o desenho mostra para mim que eu tenho só a metade do morango. Então, é 1 inteiro mais 5 inteiros, né? Mais 1/2. Então, eu já fiz aqui a resolução na forma mista. Agora, como que eu represento isso na forma fracionária? Vou repetir aqui os 5 inteiros mais 1/2. Ó, 5 inteiros mais 1/2. Essa é a forma mista, ok? E a gente vai fazer o que a gente já aprendeu, que é multiplicar e somar. Então, 5 vezes 2 dá 10, mais 1, 11. 11/2. Então, eu posso dizer que esse desenho todo aqui, ó, ele representa 5 inteiros mais meio, 1/2, ou 11/2. Meus amores, terminamos esse exercício. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Espero ter aí colaborado com vocês. Vamos agora para os exercícios da nossa apostila. Um beijo, até nosso próximo vídeo.